paz, amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 23. Eu gostaria que você abrisse Salmo de número 23. Qual é o tema de hoje? O pastor, como pastor de ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, nós estamos falando do pastor, como um pastor de ovelhas. Eu gostaria que você me acompanhasse brevemente aqui. Um pastor de ovelhas é uma palavra muito interessante quando se escreve esses salmos, porque aqui há uma metáfora, é uma metáfora muito adequada ao conceito bíblico de pastor. Olha, a sociedade considera o pastor como um profissional e o faz com propriedade. Agora eu quero te dizer uma coisa: o rebanho que você cuida pertence ao nosso Deus. Cada pastor prestará contas a ele, Deus, por sua guarda e trabalho. Olha, eu gostaria que você entendesse uma coisa. O apóstolo Pedro, adverte contra a senhorar-se, tomar de conta do rebanho ou aceitar a liderança por razões monetárias. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 2. É significativo para nossas vidas que Jesus tenha escolhido o exemplo do pastor de ovelhas para descrever sua relação conosco. Lá em João capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. Olha, o pastor protege, conforta, alimenta o rebanho. Quero dizer para vocês que o pastor de ovelha é uma chamada simples. O pastor ele tem uma chamada humilde. Uma chamada humilde. Quando Jesus se referiu a si como pastor de ovelhas, falou de um cargo humilde e servil. Quando ordenou que Pedro apacentasse suas ovelhas, estava pedindo que o apóstolo aceitasse uma função vista com desdém, e as pessoas não aceitavam muito aquela função do pastoreio. Não se tratava de uma chamada à proeminência pública ou ao luxo. Não era chamada ao prestígio e respeito. Era uma chamada para viver com ovelhas e bodes. Então, meu amado, eu quero dizer uma coisa interessante para você. Satisfazer necessidades. O comentário de abertura do Salmo 23, escrito pelo rei Davi, é notável: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ou de nada tenho falta. Ou de nada sinto falta. O papel do pastor de ovelhas é tomar conta das necessidades do rebanho. As ovelhas são muito incapazes, dependentes do pastor. Ele tem de reconhecer as necessidades delas: água, pasto, descanso, proteção, salvamento, bálsamo curativo ou ajuda para dar à luz. Eu quero chamar a atenção uma coisa interessante para nós. As igrejas de crescimento mais rápido têm pastores que são impulsionados a satisfazer as necessidades da congregação.
As pessoas de nossa cidade são muito menos leais à filiação sectária ou a programas de nossas igrejas, são muito menos leais a tudo isso. Ei, muitas pesquisas nos dias atuais, por exemplo, temos um estudioso nos Estados Unidos chamado George Barna. Ele trabalha sobre o marketing aplicado à igreja. E as pesquisas indicam que as pessoas escolhem uma igreja com base na possibilidade de que suas necessidades e as necessidades da sua família sejam satisfeitas naquela congregação. Essa palavra é uma palavra nos fazendo um chamamento a cuidar das necessidades de cada pessoa que cheguem até nós. Olha, eu quero dizer para vocês, uma igreja com muitos jovens ou muitos casais jovens precisa de instalações adequadas e atividades próprias para crianças. Nós temos toda essa estrutura aqui dentro da igreja. Olha, as necessidades da igreja mudam conforme as situações, as estações e os momentos que estamos vivendo. E nós precisamos estar caminhando lado a lado para auxiliar as pessoas nas suas dificuldades. O pastor sábio será cuidadoso em fazer planos de acordo com as necessidades variáveis da congregação. As pessoas tendem a ficar inquietas quando estão em necessidade. A instabilidade é um dos resultados advindos de uma congregação insatisfeita, como a estabilidade é um resultado advindo de uma congregação satisfeita. Fazendo as ovelhas se deitarem. Quando observamos o versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos. O pastor não bate nas ovelhas para que sejam submissas e se deitem. Ele sabe do que o rebanho precisa para estar contente, relaxar e se deitar. Por isso ele cria um ambiente propício para que as ovelhas se deitem. 4 exigências devem ser satisfeitas antes que as ovelhas se deitem. As ovelhas não se deitarão se estiverem com medo. Medo. Não se deitarão se houver atrito ou tumulto no meio do rebanho. Interessante. Não se deitarão se estiverem com fome. E não se deitarão quando se acham atormentadas por moscas ou parasitas. Falando de animais físicos. O pastor tem que ter esse entendimento e essa compreensão. O pastor, ele observa que é necessário prover esperança e conforto para aqueles que estão na congregação, nos cultos que ele está dirigindo. Muitos deles chegam à igreja seriamente machucados pelas lutas do dia a dia. Olha, é aqui na casa de Deus que eles vão encontrar forças. Se eles não encontram aqui, por que iriam voltar? Não causa surpresa que a congregação, aqui, muitas pessoas estão encontrando forças e sendo ajudadas, venham a crescer. Agora, a indiferença ou a falta de preocupação com essas ovelhas a afastam daquele lugar e elas não vão se deitar para descansar. Eu gostaria que você entendesse isso de uma maneira simples. Falamos agora sobre proteger as ovelhas. Proteger as ovelhas pode custar caro ao pastorado. O que separa os pastores bons dos pastores irresponsáveis é a maneira como reagem quando o rebanho está sob ameaça. O pastor bom é abnegado. Ele corre perigo pessoal para proteger e defender o rebanho, chegando até ao ponto de entregar a sua própria vida. Lembremos de Jesus Cristo falando: eu sou o bom pastor.
Tal coragem é um resultado de um relacionamento incomparável entre o pastor e as ovelhas. É muito mais do que uma relação entre empregado e empregador. Olha, depois de passar tanto tempo, com os membros da congregação, o pastor estima cada pessoa individualmente, mesmo quando a igreja é grande. Quando é muito grande, ele faz as divisões, como Jétro ensinou a Moisés. Mas ele tem pé de tudo o que acontece. Ele está a pé, ele está ligado, ele está antenado no que está acontecendo. Em cada uma pessoa, ele investe. Oração, que é um investimento de ensino, de pregação, de aconselhamento, de apoio. E isso nos traz alegrias, nos faz alegrar com as vitórias e chorar nas derrotas de cada membro em particular. Porque conhecemos os núcleos familiares, as famílias e suas necessidades. Isso é proteger ovelhas. Os pastores estão na melhor posição para proteger o rebanho, porque nós nos sacrificaremos para isso. Eu gostaria que você entendesse essa colocação. É interessante observar que Jesus disse que o pastor pode ver o agressor se aproximando. O pastor ele tem que estar ligado, antenado, atento. Física, emocional, psicológica e espiritualmente falando. Olha, nesse ponto, é frequente as ovelhas não terem consciência do perigo, mas o pastor, ele vê o perigo. Esse é o momento em que a escolha de tomar atitude para a proteção desse rebanho, proteger as ovelhas. O pastor que ama cada ovelha em particular, não apenas fica só defendendo o tempo todo, mas também ajuda cada uma a caminhar. O bom pastor se deleita pessoalmente no sucesso e crescimento do rebanho. Ele vê o bem em potencial em cada um. Amados, ele também conduz a águas tranquilas. Encontra água para ela. Sabe-se, entende-se, que ovelhas com sede põem em debandada. Elas correm em direção à água. Mas a água suja ou contaminada pode ser fatal às ovelhas. É por isso que o pastor as conduz a águas tranquilas, a fim de evitar o risco de as ovelhas correrem disparada para uma água suja, poluída, para matar a sede, que podem levar-lhes à morte. Olha, você pastor, você homem de Deus, é tua responsabilidade, é nossa responsabilidade levar essas ovelhas a entenderem que precisam se alimentar verdadeiramente da palavra limpa, pura e maravilhosa. E essa palavra que ele nos tem falado, tem lavado a nossa alma. É uma responsabilidade do pastor saber do estado da água nas redondezas do rebanho. As igrejas, comodismo, águas sujas, fétidas. O pastor precisa conhecer as armadilhas doutrinárias que cercam a congregação que ele está trabalhando. Cuidado com as coisas que estão acontecendo. Pastor, fique ligado, porque ele tem que cuidar de cada uma das ovelhas individualmente. Porque o dia da adversidade vem. Então, pastor, você que está aí, fique ligado à sua volta para enfrentar
os perigos, evitando que esses animais dóceis se machuquem. São as ovelhas que Deus colocou sobre a tua mão. Eu quero chamar a atenção que Ele conduz, Ele vai levando o rebanho devagar. Olha, cuidando dele. As ovelhas são seguidoras, ficam satisfeitas em saber que o pastor as precedeu no caminho e sabe para onde está indo. Isso é guiar. Os perigos foram descobertos e elas vão tranquilas, de cabeça ali, sabendo que está sendo bem conduzidas. Olha, quando tocado o rebanho, pode mostrar frustração e confusão. O rebanho tangido reage ao medo de retaliação. As ovelhas são pressionadas a ir em certa direção que sofrem consequências desagradáveis. Mas é bom quando ela é guiada. Quando ela é guiada, tudo modifica. Olha, precisamos liderar de acordo com a direção do Espírito Santo. Pelo vale. Todo pastor de ovelhas sabe que o caminho nem sempre será fácil. Alguns dias serão repletos de luz do sol e de verdes pastos. Outros serão cheios de escuridão e trilhas que serpenteiam terrenos acidentados, difíceis de passar. Quero dizer para vocês que outras semanas estão cheias de incidentes, problemas matrimoniais, problemas entre os casais e vícios na congregação. Mas eu quero te dizer uma coisa, por este vale, o pastor ele tem a sabedoria para ajudar as pessoas a descarregar os fardos que lhe foram despejados. Ele tem de levá-los ao Senhor a ficar animado ao saber que Ele sempre estava presente nos tempos de necessidade e que as pessoas confiavam a Ele suas experiências difíceis. Jesus está presente. Nós precisamos também estar presente e ajudar cada uma nesse momento deste vale que as pessoas estão passando. Uma vara e um cajado. Vara e cajado. Para as ovelhas, a vara e o cajado são símbolos de ajuda. Por quê? É uma pergunta. De que forma esses instrumentos se relacionam com o papel do pastor? É uma pergunta que não pode calar. A vara era um pedaço de pau grosso e curto, frequentemente com uma saliência na ponta. Era usada para vários fins. Eles tinham essa vara presa à sua cintura. Às vezes era arremessada com extrema precisão para afugentar um predador, outras vezes era lançada na direção de um cordeiro teimoso, na tentativa de impedi-lo de se afastar do rebanho, para não se aproximar de uma planta venenosa. Nessas aplicações, a vara era a extensão da autoridade do pastor. Era como um prolongamento do seu braço estendido. A autoridade do pastor e sua habilidade em guiar o rebanho com a vara era a fonte de conforto. E também servia para ele defender o rebanho de animais predadores. A vara também era utilizada dessa forma. Olha, eu quero te falar uma coisa. Este é um costume chamado passar debaixo da vara do pastor. Lá no livro de Levítico. Os rebanhos precisam desse cuidado. Agora eu quero te falar uma coisa. O cajado, ele tem uma função e aparência muito diferentes da vara. Era muito mais comprido e tinha extremidade superior arqueada. O pastor usava o cajado de diversas maneiras para dar segurança às ovelhas. Sacudia o mato alto à frente do rebanho a fim de assustar alguma serpente. Dava um toque na ovelha para fazê-la voltar ao rebanho e livrá-la do perigo. Ei, puxava a ovelha tímida para mais perto de si. Alguns pastores podiam ser vistos andando por quilômetros somente encostando a ponta do cajado no lado de um cordeiro, dando segurança pelo contato.
Nós precisamos entender que nós aqui estamos sendo chamados para proteger. O cajado era e é cuidadosamente trabalhado pelo pastor. Cada um traz um traço da personalidade do pastor, o que torna cada cajado um instrumento único. Os pastores entenderão do que estamos falando. O que dá certo para um pode não dar certo e nem ser aceitável para outro. Mas eu quero te chamar a atenção. Cuide das ovelhas com a vara e com o cajado. Proteja as ovelhas. Você precisa protegê-las para evitar o mal. Deus está te chamando para que você seja um protetor das ovelhas que Ele, Cristo, deu a vida para resgatar. Agora eu quero dizer uma coisa. Depois de longa caminhada, tudo termina bem. O Salmo 23 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É assim que Deus leva o teu ministério até o fim. Tudo vai terminar bem. Sobrevivam às tentações e provocações da vida. O fraco foi fortalecido. O quebrado foi curado, o perdido foi achado. É um bom fim. Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.